Nossa aula de hoje ela vai dar continuidade ao estudo de relação binária e funções. Tivemos a oportunidade de efetuar a resolução de exercícios na aula passada e hoje nós iremos dar ênfase a essa abordagem, fazendo uso de sua apostila, mais especificamente na página de número 17. Eu vou te ensinar alguns detalhes, algumas dicas que você vai poder facilmente identificar as funções de uma maneira muito fácil. E eu deixei bem claro aqui através de algumas ilustrações que eu trouxe para facilitar a sua vida. Vamos lá. Vamos relembrar aqui algumas coisas. Inicialmente, vamos relembrar do plano cartesiano. Vanks, quem é o plano cartesiano? Plano cartesiano é o endereço dos pontos, né, amigos? Plano cartesiano é essa estrutura que eu tenho aqui à esquerda, veja. Um eixo vertical, que é o eixo Y, e um eixo horizontal, que é o eixo X. Na vertical, nós temos a imagem, quando eu trabalho com funções. Na horizontal, eu tenho o domínio, quando a função é definida por uma determinada estrutura. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar disso. Como montar o plano cartesiano? No centro, o zero. No centro, o zero. Para a sua direita, valores positivos. Para a sua esquerda, valores negativos. Na vertical, para cima, valores positivos. Para baixo, valores negativos. Veja, ó. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Alerto, esse plano cartesiano, ele é infinito. Quem vai no domínio é o eixo X. Quem representa a imagem é o eixo Y. Quando eu for escrever o que é domínio e imagem, eu vou usar essa expressão bem aqui, ó. X pertencente aos reais, tal que, aí escrevo. Na imagem. Y pertencente aos reais, tal que, e escrevo. E eu coloquei aqui do lado, como é o nome disso aqui, Vanks, que nós já estudamos em aulas anteriores. Isso aqui é o diagrama de flechas. Diagrama de flechas, ele relaciona dois conjuntos. O primeiro conjunto, meu amigo, é o domínio. Aqueles números que você está se relacionando são os elementos da imagem. Vanks tem um terceiro nome que eu não ouvi ainda nas nossas aulas, que é isso aqui. Isso aqui, meus amigos, é o contradomínio. O que é o contradomínio? É todo mundo. Dá para você dar um exemplo para eu entender de maneira mais clara? Sem dúvida. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui o conjunto A, o conjunto B, e vou colocar uma relação aqui, ó, y igual a 2x, pronto. Eu quero que você represente essa função. Quem é o domínio? Domínio é o primeiro conjunto, então não tem nem dúvida. Domínio é 1, 2 e 3. Beleza? Isso é domínio. É o conjunto de partida. Quem seria a imagem? Bom, vá lá na função. Qual é a lei dela? Y igual a 2x. Então você vai procurar aqui um elemento que o 1 vai estar com quem? Com 2 vezes 1. É o dobro. O 1 vai estar com quem? O dobro de 1 é 2. O dobro de 2? O dobro de 2 é 4. O dobro de 3? O dobro de 3 é 6. Quem é, portanto, o conjunto imagem? 2, 4, 6. Agora eu vou escrever o contradomínio. Contradomínio é todo mundo do conjunto de chegada, independente de você ter usado ou não. Imagem eu só peguei o 2, 4 e 6. O contradomínio são todos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apaixonante esse assunto plano cartesiano, funções, domínio, imagens. Eu também acho. Dê uma olhada aqui. Essa técnica para identificação é garantir 2 pontos na prova ou 3. Olha aqui. Técnica para identificar um gráfico. Aqui você deve ter percebido que eu tenho 8 gráficos já tudo prontinho e coloquei aqui uma pergunta. Quais são ou não funções? Então o que é que eu fiz aqui? Essa linha verde que você está vendo aí foi que eu tracei. Quem é essa linha verde, Vanks? Onde é que eu estou vendo essa linha verde? Aqui, amigos, ó. Eu tracei uma linha verdinha aqui, que é uma linha perpendicular ao eixo Y, tá vendo? Em todos eles eu tracei uma linha perpendicular ao eixo Y. Para que ela vai servir? Muito simples. Ao traçar uma paralela ao eixo Y, você vai olhar para o gráfico. Se este gráfico for tocado apenas uma vez por esta linha, o gráfico representa uma função. Se ele tocar mais de uma vez, não é função. Sabe por quê? Porque quando a gente toca mais de uma vez, é como se a gente tivesse mais de uma imagem.
E você já aprendeu que quando a gente vai fazer uma função, cada elemento do domínio tem uma única imagem, nem mais e nem menos. Vamos olhar de cada. Veja só. Quantas vezes tocou o gráfico? Está aqui, ó, uma vez. Vanx tocou aqui. Não, isso aqui não, pessoal. Você não conta com isso aqui, não. Isso aqui é o eixo X. Tocou uma vez, é função? Sim. Vamos no segundo exemplo. Passou aqui na parábola, tocou quantas vezes o gráfico? Vanx tocou uma. Tocou uma vez, é função? Sim. Tracei a reta aqui, ó. Essa reta verdinha aqui não vai aparecer para você, não. Isso aqui você tem que. É você que tem que traçar. Tracei a reta verdinha aqui, ó. Quantas vezes eu toquei no gráfico? Só uma. É função? Sim. Quarta situação. Passei aqui a reta no gráfico. O gráfico é um círculo. Pegou aqui, pegou aqui. Entendeu? Quantas vezes tocou? Duas. Um elemento pode ter duas imagens? Não. Então isso aqui é função? Não. Olha o próximo, o quinto. O gráfico é o azul. Eu tracei a retinha verde. Toquei aqui, toquei aqui. Quantas vezes você tocou o gráfico? Duas vezes. É função? Não. Passei a reta aqui, toquei uma vez no gráfico. Isso aqui é função? Sim. No exemplo 7, toquei uma vez, duas vezes. É função? Não. E no último, tracei a reta, toquei quantas vezes o gráfico? Uma vez. É função? Sim. Portanto, qual é a técnica para identificar se um gráfico é função? Trace uma paralela ao eixo Y. Tocou o gráfico uma única vez, não vá tocar no eixo X. O eixo não conta. Tocou o gráfico uma única vez, é função. Tocou mais de uma, significa que você tem mais de uma imagem, não é função. Lá na página 17, ele pede justamente para que você fizesse isso. Ó. Analise o critério apresentado anteriormente para reconhecer se a representação gráfica de uma relação binária apresenta uma função ou não. Compare com a definição de função apresentada lá na página 8, quando a gente mostrou para vocês o que era uma função. Em seguida, e com a representação de uma função usando o diagrama de flecha. Em seguida, escreva suas conclusões em um parágrafo. Ele queria que você chegasse às conclusões que nós trabalhamos aqui. O que é que a gente vai ter que lembrar? Vamos ver. O que é que eu poderia escrever? Se fosse você, eu fosse escrever, o que é que eu ia escrever? Eu ia fazer um exemplo. Olha aqui o que é que eu coloquei. Coloquei o conjunto A, conjunto 2, 3, 4. Isso aqui é você explicando para mim, tá? Conjunto B, 1, 2, 3. E criei uma função, definida por f de x igual a x menos 1. Bom, o x é o domínio e f de x é a imagem. Então, vamos lá. 2 menos 1 vai dar quanto? 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. Pronto, isso aqui é o diagrama de flecha. Isso aqui seria uma função? Estou usando aqui o diagrama de flecha. A pergunta é, isso aqui é uma função, olhando para o diagrama? É uma função. Vamos lembrar por quê? Isso é uma função porque não sobra ninguém no domínio, porque todo elemento do domínio tem uma única imagem. Isso aqui é o que caracteriza a função. Todos os elementos do domínio têm uma única imagem. E lá no gráfico, você traça uma reta. Se tocar uma única vez, é função. Vamos lá mostrar isso aqui no gráfico? O 2 com 1 ficaria aqui, veja. O 3 com 2. O 4 com 3. Todos possuem uma imagem? Sim. Só uma imagem? Só. Então, qual era a conclusão? Para ser função, é necessário o quê? Para ser função, isso aqui é você escrevendo no seu caderno. É necessário que cada elemento do domínio possua uma única imagem. Nem pode ter mais de uma e nem pode faltar. Nem pode ser sozinho, nem pode ser acompanhado com mais de um. Quem é a sua imagem? É o eixo Y. No diagrama de flechas, o conjunto que sai é o domínio. O conjunto que chega é a imagem. Continuando na página de número 17, ele diz assim: analise o critério apresentado anteriormente e verifique se isso aqui é função ou não.
Como foi que eu te ensinei para saber se um gráfico é função ou não? Trace uma paralela ao eixo vertical, ao eixo Y. Se tocar uma única vez é função, se tocar mais de uma não é. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Toquei aqui uma vez, toquei duas vezes. Toquei duas vezes. Não é função. Vamos justificar. O que é que seria dizer? Qual a resposta que eu poderia dar? Um elemento do domínio, escreva assim. Um elemento do domínio apresenta mais de uma imagem. Não pode. Se apresentar mais de uma imagem, não é função. Um elemento do domínio apresenta mais de uma imagem. Vamos para o segundo gráfico, na letra B. Traça a reta. Vertical. Quantas vezes você tocou o gráfico aqui? Uma. É função? É função. Qual a justificativa? Os elementos do domínio apresentam uma única imagem. Os elementos do domínio apresentam uma única imagem. Portanto, quando você for analisar se é função ou não, o caminho é esse. Você verifica se tem mais de uma imagem ou não. No diagrama de flechas, a gente olha para o primeiro conjunto e vê se tem uma flechinha a mais saindo de um elemento para o outro. No gráfico, a gente traça uma reta vertical. Agora, nós vamos mostrar para você a classificação das funções. As funções são subdivididas em 3 grupos. Uma função poderá ser crescente, decrescente ou constante. O nome já diz tudo, né, meus amigos? O que é a função crescente? Que cresce. Decrescente, que decresce. Constante, que não muda. Só que não adianta falar só isso. Eu preciso definir isso matematicamente. Olha lá. Eu vou pegar 2 elementos x1 e x2 do domínio. Se o x1 for menor do que o domínio, se for do x2, quando eu for fazer a função, a imagem do f de x1 tem que ser menor do que f de x2. Ou seja, você vai estar um gráfico, uma reta ascendente o tempo inteiro. Se eu tivesse o x3, tinha que ser maior do que o x2. Se eu tivesse o x4, tinha que ser maior do que o x3. Agora veja o gráfico da função decrescente. Você tem o x1 e tem o x2. Na função decrescente, x1 sendo menor do que x2, sabe o que é que acontece com a função? F de x1 será maior do que f de x2. Traduzindo isso, eu estou descendo no gráfico. Olha o gráfico que eu coloquei aqui, a representação. O gráfico é decrescente. E a função constante, Vanks, usa o mesmo raciocínio. Se o x1 for menor do que o x2, isso não importa, sabe o que vai acontecer? As funções serão iguais. F de x1 igual a f de x2. Todo mundo vai ter a mesma imagem. Olha o gráfico, como é que fica? O gráfico fica uma reta paralela ao eixo x. Então, rapidinho recapitulando. Quando é que a função é crescente? Pô, eu olhar para o gráfico, ele está subindo. Decrescente, ele está descendo. Constante, ele está na horizontal. Na prática, função crescente, se o x1 for menor do que o x2, f de x1 é menor do que f de x2. Na decrescente, se x1 for menor do que o x2, f de x1 terá que ser maior do que o x2. E na constante, as imagens não mudarão. F de x1 igual a f de x2. Continuidade aqui à página 20, moçada. A gente tem uma questão na seção Dialogar e Conhecer, que o autor traz para nós 2 gráficos, né? O gráfico A e o gráfico B, e pede para a gente fazer a análise desse gráfico no tocante aonde ele cresce, aonde ele decresce. Primeiramente, a gente precisa identificar no gráfico o eixo horizontal, o eixo X. Se você der uma olhada inicialmente aqui para o gráfico A, eu vou identificar aqui o ponto 1 e o ponto 2. Todos os números do eixo horizontal, o eixo das abscissas, que estão à esquerda do 1, que são menores do que ele, estão numa condição de crescimento. Então, onde é que essa função é crescente no gráfico A? Para todos os números menores ou iguais a 1. Você observa que entre 1 e o 2, o gráfico está constante. Então, eu posso colocar para constante o gráfico entre 1 e 2. E a partir do 2 até o número 5,
nós vemos que o gráfico está numa situação decrescente, do 2 até o 5. A minha referência sempre sendo quem? O eixo horizontal, o eixo das abscissas. Na letra B, o gráfico traz para nós que condição? Observe o eixo das abscissas. Ele começa onde? Meu gráfico começa crescente no menos 2 e vai até onde? Perdão, do menos 3 e vai até onde? Até o menos 2. Eu tenho crescente aqui do menos 3 até o menos 2. Desse ponto menos 2 até chegar, quando você desce aqui, no 2, nós temos uma condição de quê? Intervalo constante. Então, do menos 2 até o 2, o intervalo aqui na função do gráfico B é constante. E quando você percebe a última parte do gráfico, que vai do 2 ao 4, que situação que nós temos? Ela é decrescente, do 2 ao 4. Lembrando, nós já estudamos isso. Você pega lá o x1 menor do que o x2. Você vai olhar se o f de x1 for menor do que o f de x2, isso aqui é uma função crescente. Se o f de x1 for maior do que o f de x2, essa função é decrescente. Se as funções f de x1 tiverem imagens igual a f de x2, serão constantes. Mas, isso aqui a gente já teve a oportunidade de ver anteriormente, a resposta nossa é essa que está aqui na parte inferior da nossa telinha. Para fechar, tem um exercício da página número 20, que é a questão número 2, que ele pede que você tenha uma sequência de trocas de informações com seus colegas. Eu vou fazer aqui a leitura para que a gente deixe para você efetuá-la, tá? Olha só. Represente graficamente uma função no plano cartesiano a seguir. Seu colega vai analisar o gráfico desenhado por você e preencher a tabela que aparece logo depois. Não se esqueça de colocar todos os pontos de que ele vai precisar para fazer a análise. Você vai analisar o gráfico desenhado por ele, depois cada um vai corrigir a atividade que elaborou. Em outras palavras, você vai construir um gráfico no plano cartesiano aqui de sua apostila e o seu colega vai analisar e você vai analisar o dele. Obviamente, como a gente está nessa condição de aulas remotas, você vai enviar através do WhatsApp ou através de qualquer outro canal de comunicação. Neste gráfico, você deve preencher um quadro com domínio, imagem, intervalo de crescimento, intervalo de decrescimento e intervalo que a função é constante. Paralelo a isso, eu solicito que você também tente fazer os exercícios das páginas de número 21, 22, 23 e 24. Você conseguindo efetuar as resoluções, você já pode mandar fotografias para mim, para eu visualizar isso através do nosso grupo, através do WhatsApp. E a questão de número 2 você faz entre os colegas. Nós iremos efetuar a resolução desses exercícios nos nossos próximos encontros, mas eu gostaria, antes de conseguir fazer essa correção, que você tentasse efetuar essa resolução, que eu sei que você vai conseguir. Um grande abraço, a gente continua nas nossas próximas aulas para fechar esse assunto de relação binária e funções. Tchau!